como o assunto hoje é alimentação, não poderíamos deixar de falar dos bons hábitos alimentares, esses conquistados desde a infância. Pois é, mas às vezes parece tão difícil lidar com esse assunto dentro de casa, não é? Principalmente aí com os nossos filhos. Como então seguir uma rotina para eles? Como incluir alimentos saudáveis na vida dos nossos filhos? Essas respostas nós fomos buscar com um pediatra, que é alguém que lida todos os dias com essas situações. Vamos acompanhar? Bom dia, doutor. Bom, com relação à alimentação, a gente sabe que é um assunto que se estende por muito tempo, um assunto que ainda existem muitas dúvidas e principalmente um desafio muito grande para os pais. Como é que é fazer as crianças se interessarem por uma alimentação saudável, doutor? Bom, alimentação saudável, infelizmente, para as crianças é sinônimo de comida ruim, né? Então, existem algumas normas aí que a gente usa para tentar ajudar nesse sentido, né? Em primeiro lugar, a história de você forçar, de você dar prêmio, de você bater, de você dar recompensa, isso é uma coisa que não é muito certa não, tá? Porque o bebê, a criança vai se acostumar a fazer uso desses artifícios para comer e vai ficar muito mais difícil mais tarde, né? Então, é tentar mostrar o lado bom da comida para a criança, tentar colocar coisas coloridas, coisas diferentes, não usar sempre as mesmas coisas. A gente pede, na medida do possível, é claro, para que você diversifique bastante essa alimentação, né? Com cores, com formas de fazer essa alimentação. Uma outra coisa que costuma ajudar bastante é você levar a criança no momento da compra do alimento. Tá? Então chegar para ela e falar, olha, isso aqui é bonito, isso aqui é gostoso. Então a criança vai se interessando desde o momento da compra por um determinado alimento. Uma outra regrinha que existe, Ana Paula, é assim, normalmente a criança não se adapta a um alimento logo na primeira vez, né? Então existe uma regrinha que é bastante interessante e funciona mesmo. Para que ela se adapte a um determinado alimento, ela tem que provar esse alimento de 8 a 10 vezes. Não há necessidade de que seja uma quantidade grande, não. Aos pouquinhos, de 8 a 10 vezes que essa criança teve contato com esse alimento, é o momento em que ela se adapta a ele. Dá um exemplo, por exemplo, eu preciso fazer com que meu filho coma beterraba, por exemplo. Como é que eu faço, hein? Então, a beterraba mostra para ele o formato do legume, né? Lava o legume perto dele, né? Estimula, diz as propriedades boas da beterraba e tenta aos pouquinhos, oferece um pequeno pedacinho, ele fez aquela carinha de novo, não força, não obriga, brinca, vai uma segunda, uma terceira, uma quarta, a coisa vai por tentativas mesmo, né? Existe uma idade que a gente diz assim, a criança agora vai passar a gostar de certos alimentos, ou não? Não, na verdade, Ana Paula, a gente vai introduzir os alimentos bem precocemente, né? Então, a partir do 9º mês em diante, a criança já vai comer os alimentos do adulto. É claro que de uma forma em que ela consiga deglutir esse alimento, né? E você vai espessando ele à medida que o tempo vai passando. Mas é a partir do 9º mês em diante, quando ele vai comer as comidas que a gente já come, é que vai se diferenciar essa coisa de gostar ou não gostar. O fato do pai e a mãe mostrar isso também, demonstrar que come certos alimentos, ajuda. Isso é fundamental, né? Uma outra coisa que a gente normalmente orienta também, jiló é bom. Se você dá um jiló para uma criança, mas você e seu marido, a família, não tem o hábito de fazer uso, então não faça. Né? Então a primeira coisa é que a criança tenha mais ou menos os mesmos hábitos alimentares que os pais. Então se vocês gostam de uma coisa, o seu filho tende a gostar. Se vocês não gostam, a tendência é que não goste também. Bom, doutora, a gente já falou um pouco sobre esse assunto aqui no Saúde para Todos, mas é sempre importante a gente voltar a ele, que é a questão da amamentação. É possível, a partir da amamentação, fazer com que a criança já se adapte a alguns alimentos, doutor? Sim, Ana Paula, o que existe de regra é que se use o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Depois do 6º mês, a gente vai fazer uma coisa que se chama complementação. Né? Você não vai substituir o aleitamento materno, mas você vai iniciar determinados tipos de alimento. Né? Então, você introduzindo esses alimentos, você vai deixar de dar algumas mamadas, né? Então, essa introdução de novos alimentos, se for feita de uma forma tranquila, de uma forma calma, aí sim, ela pode se adaptar bem aos alimentos. Se a criança quiser muito peito, sempre o peito, e você desistir de dar o alimento, provavelmente mais para frente essa criança vai ter um pouquinho de dificuldade de aceitação alimentar.
Eu sempre dou um exemplo da seguinte forma: se você chegar numa academia, primeira vez que você vai para uma academia, o professor te mandar levantar 80 quilos, opa, você pode até conseguir, mas você vai sair todo dolorido. O organismo da criança é da mesma forma, ele tem que se adaptar gradativamente, né? Então a gente sempre introduz as coisas de forma o mais leve possível, até ir aumentando à medida que essa criança for aceitando. Normalmente eu começo com sucos. Aceitou bem o suquinho, a gente vai para a frutinha raspada, né? Já começa a introduzir alguma coisinha mais sólida. Depois da frutinha raspada, aceitou bem, a gente vai para a papinha de sal. Eu gostaria de salientar uma coisa importantíssima. Tem mães que são muito ansiosas em relação a começar logo com a alimentação do bebê. Eu já dou danoninho desde o 3º mês, eu já dou sopinha desde o 2º mês. Isso é uma coisa perigosa, porque o organismo da criança ainda não está totalmente preparado para fazer a digestão dessas substâncias, dessas gorduras de cadeia um pouquinho mais longas. Então tem que se tomar cuidado muito em relação à introdução alimentar. Não há que ter pressa, né? Essa introdução tem que ser feita de forma lenta, de forma progressiva. Aí sim você vai ter uma criança com hábito alimentar bem saudável. Doutor, é mito ou é verdade? O que a mãe come durante a amamentação passa para o bebê o sabor? Isso daí é uma coisa assim, tem muita controvérsia, né? Então há correntes que dizem que muitos alimentos atrapalham e tem correntes que dizem que o que passa para o leite é muito pouco, né? Uma coisa que eu costumo fazer é assim, eu costumo não proibir nada. É claro que você não vai exagerar em termos de quantidade. Com quantidade pequena, você faz o uso de determinados alimentos, por exemplo, um pedaço de chocolate ou um suco de laranja. Observou, o bebê teve alguma reação anormal, para com esse uso, espera 3 dias, faz-se uso novamente dessa mesma coisa. O bebê se alterou, aí você corta esse alimento. Mas a princípio, eu procuro não cortar nada não, porque amamentar é um ato de amor, né? E não é sacrifício, então há que se levar isso em consideração. Como educar, já botar um hábito, vamos dizer assim, na criança a partir da amamentação, pelo que a mãe come, por exemplo, se ela come bastante beterraba ou outros tipos de verdura, a criança acaba depois gostando desse tipo de verdura também? Então, na verdade, o que passa para o leite materno é muito pouco, né? Mas existe um pouquinho daquela coisa. Então pode ser assim, que com o passar do tempo, a mãe tendo um hábito alimentar, a criança adquire esse hábito sim. Importante é os pais estarem atentos e se preocupar, então, em proporcionar uma boa alimentação para os filhos, né? Então, proporcionar boa alimentação, Ana Paula, envolve uma série de fatores, né? Não é só quantidade. Então, muitas pessoas acham que estar dando uma quantidade boa de alimento é o suficiente. Uma boa alimentação não é. Diversidade é muito importante, né? Bom senso é muito importante, como eu disse, não dá coisas que você normalmente não comeria, né? Higiene é uma coisa fundamental na alimentação, né? A gente vê muitos casos de infecção por falta de higiene, às vezes nem conscientemente, mas inconscientemente, né? E sempre consultar um especialista quando tiver uma dúvida em relação a essas alimentações, né? Usuários do Bolsa Família devem comparecer uma vez a cada 6 meses nas unidades de saúde mais próximas para a atualização do cadastro de saúde. O prazo neste semestre é até 25 de junho. Quem não comparecer a um posto de saúde neste período corre o risco de perder o benefício. É obrigatória a apresentação do cartão do Bolsa Família. Será realizada a pesagem de crianças até 7 anos, gestantes e meninas até 14 anos. A partir da próxima semana, todas as unidades de saúde da família voltam a fornecer vacinação à população. Durante esta semana, as enfermeiras responsáveis pelo setor receberam treinamento específico da Secretaria de Saúde. E por falar em vacina, quem ficou de fora da campanha nacional de vacinação contra a gripe ainda pode procurar só mais esta semana as principais unidades de saúde da cidade para se vacinar. O público-alvo são gestantes, crianças menores de 2 anos, idosos, indígenas e profissionais da área de saúde. Mais informações nas próprias salas das unidades. Bom, e antes de encerrarmos o Saúde para Todos, ligue para o 3326-6030 e concorra a estes presentes. Um presente da Mãe Terra, que é esta cesta de produtos de beleza, e também esse massageador corporal presente da Ultramed para você aí de casa. Para participar é muito fácil, é só ligar no 3326-6030 e deixar uma sugestão de tema aqui para o Saúde para Todos. Você pode participar durante a semana também em horário comercial, 3326-6030.
6030. E o Saúde para Todos fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até o próximo sábado. Até lá!